Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô região, alô Brasil, estamos de volta, estamos chegando, começa mais um Néder Especial e hoje eu tenho a satisfação, a honra de estar recebendo aqui um grande médico, um profissional que tem muito conhecimento na área da neurologia. Estou me referindo ao Dr. Li Min, médico neurocientista, gestor e educador, também pré-candidato a deputado estadual pelo Cidadania. Nós vamos conversar com o Dr. Li, que tem atuado na cidade de Campinas e hoje nos visita, o que nos deixa realmente felizes. Dr. Li, prazer recebê-lo aqui. Uma honra estar aqui, Alexandre Néder, falando aqui com o pessoal de Piracicaba e região. E o senhor na área da neurologia, o senhor como médico, neurocientista, atuado já há muito tempo. O senhor tem PhD no Canadá, foi professor nos Estados Unidos. Conta um pouquinho a sua trajetória, Dr. Li. Então, eu formei-me na Federal do Paraná, e depois residência em Santa Catarina, e de lá eu fui para o exterior, fiquei 2 anos no Queen Square, que é um hospital de referência mundial na área de neurologia. De lá eu fui para o Canadá, que era para ficar uns 5, 6 meses, acabei ficando 5 anos em Montreal, no Instituto Neurológico de lá, que é o centro de referência em cirurgia para epilepsia, né? E lá eu acabei fazendo também meu PhD em neurociência na McGill University. Então foram 7 anos de estudo, de formação, e de lá eu voltamos para o Brasil, para a Unicamp. Eu estou então desde esse século, né, 2000, como professor. Eu hoje sou professor titular e chefe de departamento de neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Perfeito, muito nos alegra poder conversar com o senhor nesse momento para falar não apenas da parte política, mas da parte da saúde, né? Aliás, o senhor entra na política como um profissional de saúde que já vem trabalhando muito em prol das pessoas, não apenas na questão clínica, quanto também na parte política. A gente teve aqui a informação de que o senhor tem feito campanhas de conscientização e tem trabalhado já com legisladores no sentido de formar projetos de lei de interesse em defesa das pessoas que têm a epilepsia. Como é que isso tem se formatado, Dr. Li? Então, é um processo, né, que eu falei, depois que eu voltei no exterior para o Brasil, eu pude trazer um projeto da Organização Mundial da Saúde, que é a campanha global Epilepsia Fora das Sombras. E realmente foi um projeto que mudou muito a minha vida pessoal e profissional. E eu pude, então, começar a enxergar o paciente na sua integralidade, imerso na sociedade. Então, eu pude ver muitas injustiças, muitas dificuldades, e ali eu fundei uma ONG para tentarmos
trabalhar essas questões de busca dos seus direitos, da defesa. E nessa caminhada, em muitos lugares, falavam que era problema de gestão, e eu então resolvi voltar aos bancos escolares, fiz um curso de administração e dali em diante eu acabei me encantando com uma filosofia de gestão chamada pensamento enxuto. Terminada a minha faculdade de administração, fui para os Estados Unidos ser um professor visitante e desenvolver essa área de gestão na saúde. Quando eu volto para o Brasil, muito animado em dar seguimento, eu vi que para fazer mudanças estruturais importantes, isso realmente precisa ser no campo das políticas públicas. E nisso eu fiz uma tomada de decisão para poder ter maior capilaridade e atuação de uma maneira mais ampla, realmente é na vida política. E nesse sentido eu estou adentrando agora, né, como pré-candidato, para trabalharmos nosso Sistema Único de Saúde, que é um grande patrimônio que nós temos, mas que ainda é muito jovem, precisa de cuidado e desenvolver. Né? E vejo que tem um potencial muito grande aqui no estado de São Paulo, um estado muito rico. O paulista, muitas vezes, não tem acesso a sistema de saúde, ao acesso à saúde de qualidade, mas que deveria ter. A exemplo dos pacientes com epilepsia, né? Uma doença crônica grave do cérebro, em que muitas pessoas, quando tem alguém na família, não sabem nem para onde começar a procurar ajuda, né? Infelizmente. E que a gente sabe que o tratamento funciona na grande maioria das vezes, né? E que isso pode melhorar muito a qualidade de vida, não só para a pessoa, mas para a família. Acho que a mãe que nos escuta, o pai que nos escuta, sabe o que eu estou falando. Como é que é o tratamento para epiléticos do Sistema Único de Saúde hoje, Dr. Lee? É fácil? Então, existem múltiplas realidades. Existem centros de excelência, ilhas, né, digamos, em que os pacientes eles recebem o atendimento na unidade básica de saúde e conseguem ali buscar o remédio, controlar. Mas isso realmente não é a realidade na grande maioria das vezes. Uma realidade que os mais de 460 mil, 920 mil paulistanos hoje enfrentam. Tem a crise e não sabe para onde ir. Então, além da questão de não ter um acesso ao cuidado, à saúde, tem a questão social, que ainda é muito, muito pesado. Então, ainda escutamos em ambientes escolares relatos de pais e mães que têm filhos que são convidados a buscar outra escola, porque a escola não se sente preparada para a criança que tem epilepsia. Eu vejo isso como um absurdo hoje, ainda, né, nos dias de hoje. Ou então mesmo nos ambientes de trabalho, em que a pessoa, né, que tem uma crise, ou mesmo não tendo crise, a pessoa descobre que ela tem o diagnóstico, a pessoa convida para sair. Eu estive recentemente em Amparo, numa palestra na Lions Club, e uma pessoa veio conversar e fez o depoimento. Ele é jornalista formado, mas não consegue parar no emprego, porque tem uma crise, é mandado embora. Mas agora a gente faz uma reflexão. Uma crise dura 1 a 2 minutos. É 1 e 2 minutos naquele momento que ela não está contactada, não está ali funcionando. Né? O que isso vai trazer em termos de problema no trabalho? Basicamente zero, né? Digamos que é mínimo. Né? E isso servir de justificativa para, digamos, demissão, eu vejo que realmente a sociedade precisa começar a rever esses conceitos. Só lembrar, né, algumas figuras ilustres que tiveram epilepsia, vamos começar algumas figuras ilustres do Brasil, Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha epilepsia? Teve epilepsia. O Dom Pedro II, né, o Machado de Assis, né, nosso famoso escritor mundialmente conhecido, patrono da Academia Brasileira de Letras, isso para mencionar alguns. De figura mais internacional, histórica, Alexandre Grande, Júlio César, Dostoiévski, outro escritor, né, tiveram epilepsia. Então...
E chama muita atenção, doutor Lee, essa sua atitude de promover essas campanhas de conscientização, porque, como o senhor já se referiu momentos atrás, às vezes se confunde muito os sintomas, né? Como se a pessoa tivesse algum problema mental, alguma deficiência ou algum uso de entorpecentes, né? Muitas pessoas, no desconhecimento, até na ignorância, né, acabam interpretando erradamente, julgando e não dando o atendimento devido àquela pessoa, né? Bem por aí mesmo, Néder, porque assim, né, a gente vê que a informação, ela é fundamental para que a pessoa possa construir aí suas crenças, né, de como que ela se comporta frente a determinada situação. Então, nós temos levado para a sociedade, para o Brasil, campanhas de informação para mostrar que a pessoa com epilepsia não é um bicho de sete cabeças, a começar de como agir diante de uma convulsão. Pasmem, ainda tem muitos mitos que cercam essa situação que é relativamente comum. Eu acredito que a parte das pessoas que estão assistindo já devem ter presenciado uma convulsão. E eu gostaria de usar rapidinho, um minutinho, para explicar o que fazer diante de uma convulsão. Mantenha-se calmo, né? Sei que assusta, mas se trata de uma alteração transitória do funcionamento cerebral, em que, nesse momento, a pessoa não está consciente, não está conectado, existe um descontrole de toda a musculatura do corpo, inclusive da língua, que a gente vai estar falando sobre isso. Então, pode chegar perto da pessoa, mito número 1. Cuidado que a epilepsia passa, pega, né? Não é contagiosa, você pode acudir a pessoa sem medo, né? Proteja a cabeça, porque a pessoa está se debatendo, tenta virar um pouquinho de lado e pede para marcar o tempo, né? Se durar mais do que 5 minutos, está entrando numa situação de perigo que precisa ser removido para um hospital. SAMU 192 ou um outro número da sua região, caso não tenha SAMU, né? E basicamente isso, tranquilizar as pessoas que estão ao redor. A história da língua é um mito e é perigoso. Eu gostaria de realmente tentar cortar essa informação, né? Por quê? Que nem eu falei, tem um descontrole muscular. A língua é um músculo, né? E ela fica lá quietinha, mas ela não atrapalha em nada. Mas se a pessoa fala, olha, cuidado que a língua enrola e bate no teu ombro, o que você vai fazer instintivamente? Você vai colocar seus dedos para ajudar, mas nisso a pessoa pode mastigar e arrancar teu dedo, né? Ou então muitas vezes falar, coloca uma caneta para travar a boca, pode arrancar um dente. Tudo para uma coisa que é desnecessária e não é preciso. Então, em resumo, mantenha calmo, proteja a cabeça, afasta as coisas que possam oferecer perigo, marque no relógio, mais dos 5 minutos, SAMU 192. É isso. Então a gente vê que as campanhas são importantes, mas ao mesmo tempo, eu vejo, Néder, eu estou há 22 anos, bem dizendo, nessa estrada de fazer campanha. Eu acredito que tenha modificado, ajudado, mas nós precisamos de uma certa pressa, né? Porque se a gente for falar, possivelmente a gente vai levar muito tempo. Aí que entra a questão de políticas públicas para poder fazer com que isso se apresse. A exemplo, né? Nós temos conversado com algumas prefeituras e fazer treinamento para segurança, né? Seja bombeiro, seja policiais. O exemplo que você deu é bem típico. A pessoa tem uma crise no espaço público e que a crise que a pessoa tem é um tipo sutil, que a pessoa só mexe a roupa, sai do ar, mastiga. Então a pessoa, opa, está meio esquisito, será que usou droga, né? E muitas vezes é interpretada dessa maneira e levado para a delegacia. Quanto que se o policial, acho que pode ser uma crise, eu vou ficar aqui perto dela, logo logo vou sair, e você ficou meio diferente, acho que você teve uma crise epilética, precisa de tratamento, né? Poderia facilitar. Da mesma maneira, nós temos feito trabalho nas escolas, indo na formação dos professores, porque os professores no seu curso de pedagogia, boa parte ainda não tem no seu currículo qualquer disciplina que aborde a questão sobre o cérebro. Então, os professores se saem das suas faculdades sem essa formação.
e eles entram na sala de aula, quando tem uma criança que tem um transtorno espectro autista, tem um TDAH ou que tem epilepsia, esses professores realmente ficam sem saber o que fazer muitas vezes. Então nós temos feito esse treinamento, essa formação, inclusive desenvolvi junto com outros colegas um material didático chamado Epilepsia na Escola, que é um gratuito, livre e gratuito, que as professores podem realmente obter essas informações para trabalhar com seus alunos na sala de aula. Esse exemplo da crise, né, é um exemplo muito bom, né, no sentido de que você imagina, né, de que tem uma criança que tem uma crise na sala de aula e o professor ou professora põe a mão na cabeça e sai correndo desesperado. O que foi ensinado para as outras 20, 30 crianças? Que a crise é uma droga, que é perigoso, que a gente tem que se afastar, sair correndo. Mas se o professor chegar com tranquilidade, conduzir com naturalidade, olha, crianças, aqui o nosso colega está tendo uma convulsão, vai passar, é só proteger a cabeça, veja no relógio, né? E pronto. O que o professor acabou de ensinar para essas crianças? Que é tranquilo, natural, né? A gente acudiu aí sem problema nenhum. Então a gente vê que para isso acontecer, nós estamos fazendo através, que nem eu falei, da ONG que eu criei, da Federação Brasileira de Epilepsia, que também ajudei a formar, a gente tem feito esse trabalho, mas é necessário que também a parte do Estado assuma um pouquinho dessa responsabilidade. Faça parte dele, faça né? parte dele e possa, com que essas pessoas, né, possam ter os seus direitos garantidos enquanto cidadão. E aí que entra a importância de um deputado estadual que trabalhe essas questões todas lá em São Paulo, na Assembleia, né? Essa é uma bandeira, é uma bandeira que eu estou carregando forte, é até uma das razões porque eu estou entrando, eu como médico exclusivo do SUS, né, eu atendo somente pacientes lá no Hospital de Clínicas. É uma opção que eu fiz, eu não tenho consultório particular porque eu acredito no Sistema Único de Saúde e eu quero realmente investir nisso. Eu vejo que é preciso todo mundo ter um olhar para o Sistema Único de Saúde. Nem todos conseguem pagar um convênio, nem todos conseguem ir no hospital privado. De fato, a grande maioria das pessoas utilizam o SUS. Mesmo aquelas pessoas que têm convênio, que pagam mesmo particular, eu tenho certeza que vocês utilizaram o SUS nos últimos 2 anos, pelo menos 1, 2, 3 vezes. A vacina. Quem tomou vacina usou o SUS. E aquela coisa, muitas vezes a pessoa fala, mas eu tenho um plano de saúde e tal. Mas se você tiver um acidente, espero que você nunca tenha, acidente de carro, bater e precisa ser removido, quem que remove você? É o SUS. É o SUS. Doutor Lee, ainda na questão da epilepsia, queria te perguntar um pouquinho sobre o remédio, o tratamento que pode ser passado a essa pessoa e também o que leva uma pessoa a sofrer de epilepsia. Tá, vamos começar de trás para frente. As causas da epilepsia, elas são múltiplas. De fato, é uma conjunção de fatores, nós falamos de multifatorial. Tem a questão da genética, tem a questão de como o cérebro se desenvolveu, mas tem a questão, digamos, ambiental. Esse ambiental, a gente fala tanto interno e externo. A exemplo, a pessoa que teve um derrame, um AVC, que é a principal causa de morte e incapacidade física no adulto no Brasil, e aquelas pessoas que sobrevivem podem vir a desenvolver epilepsia. De fato, é a principal causa de epilepsia na terceira idade. Ou então aquela criança que teve um problema, uma dificuldade durante o nascimento, que muitas vezes os pais falam, nasceu roxinho, faltou oxigênio, pode vir a desencadear a epilepsia. Ou então aquela pessoa que bateu a cabeça, teve um acidente automobilístico, que é uma das causas, ela pode vir a desencadear a epilepsia. Então as causas são variadas, que muitas vezes tem esse componente adquirido através da lesão cerebral. Existe uma parcela um pouquinho menor que são os ditos genéticos, que fazem parte
muitas vezes, aí das doenças raras, né? A gente fala de doenças raras e que as manifestações das doenças raras pode ser a epilepsia, uma delas, né? Então, a gente fala que, nesse sentido, cuide bem do teu cérebro, porque quem tem cérebro tem, digamos, potencial de vir a gerar a epilepsia. Mas o bom, no sentido dessa história toda, é que tem tratamento. O tratamento, a base da medicação que é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, ela consegue controlar as crises totalmente, na sua maioria das vezes. Se nós pegarmos 100 pessoas, para facilitar, 100 pessoas que têm epilepsia recém-diagnosticada, a gente prescrever a medicação que tem no SUS, nós conseguimos controlar totalmente as crises em 2/3. 60% a 70% dos pacientes ficam totalmente controlados. Esse outro 1/3, 30%, vão ter ainda crises de tempo em tempo, vai ter redução, mas ainda vão ter, né? E esses pacientes que ainda têm crise de tempo em tempo, têm alternativa, que a alternativa número 1 é tratamento cirúrgico, que nós, no Sistema Único de Saúde, tem programas para cirurgia. A Unicamp é um dos centros que realiza esse tipo de procedimento. E, além disso, tem nas crianças, que a gente chama de dieta cetogênica, que é uma possibilidade de tentar controlar as crises, né? E somado a isso tem o estimulador vagal e acho que as pessoas devem estar se perguntando, canabidiol, né? O canabidiol é também uma medicação que funciona, né, sobretudo para uma parcela, não é uma medicação miraculosa, né? A gente precisa entender. Ela tem sua indicação médica precisa. Naqueles pacientes que não respondem à medicação, não é candidato a tratamento cirúrgico, nós podemos prescrever o canabidiol. E que eu vejo que precisamos avançar nisso, né? Nós tivemos vitória de, pelo menos, descriminalizar, que a gente vê que os pais, né, sobretudo, que tem uma criança que tem epilepsia de difícil controle, eu sei do sofrimento dessas pessoas, desses pais, e que se você falasse para o pai, ó, faz um suco de acerola com abacaxi, eu vou fazer, né, tal. Eles vão fazer tudo que tiver ao seu alcance. Tudo que for possível. Para fazer. E agora, pelo menos, descriminalizando, tendo esse acesso um pouquinho melhor, acho que a gente pode ainda melhorar, devemos melhorar, né, para que esse tipo de medicação esteja no repertório do SUS, né, para que a população que precisa usar essa medicação tenha acesso, porque até então, agora essa medicação é importada, é cara, que custa, né? Então, a última vez que eu soube estava a base de R$ 1.500, tal, então não é para todo mundo. Doutor Lee, o senhor também, como médico na área de neurologia, o senhor atua nessa questão dos atendimentos aos casos do chamado acidente vascular cerebral, o AVC. O senhor já esteve trabalhando para que esse tratamento, chamado tratamento trombótico, que temos a trombose, né, que é um fruto do AVC, não é isso? O senhor trabalhou para que o tratamento trombótico fosse instituído na assistência de pacientes que tiveram acidente vascular cerebral isquêmico. Como foi isso? Então, lá no meu departamento, né, na época, nós não tínhamos esse programa de atendimento na fase chamada hiperaguda, né? Apesar de ter já evidência desde 1995 de que até 3 horas e meia, hoje 4 horas e meia, do início dos sintomas do AVC, até aproveitar aqui, olha, como é que a gente identifica um paciente que está tendo AVC? É que a pessoa subitamente perde força num lado do corpo, né, repuxa a boca, muitas vezes ficou com a boca torta, não consegue falar direito, né? Então, esses são todos sintomas e sinais que são sugestivos de AVC. O que a gente pede para fazer? Olha, diante dessa pessoa, pede para levantar os braços, né, para ver se um lado pende. Pede para dar um sorriso, né, para ver se um lado está assimétrico, está com a boca caída num canto. Pede para repetir uma frase, eu gosto dos dias de sol. Se a pessoa não conseguir, qualquer um desses sintomas de aparecimento súbito, você está diante de uma pessoa com suspeita de AVC.
e precisa rapidamente acionar, né, o SAMU 192 para levar para um hospital que tenha capacidade de fazer trombólise, né? Então, isso nós não tínhamos na cidade de Campinas. Então, eu vendo essa realidade, eu comecei a articular com os colegas de hospitais locais, a PUC, o Mário Gatti, nós da Unicamp, e tentarmos desenvolver um programa que pudesse atender essa situação que é de urgência, né? Porque até 4h30 eu tenho como reverter esse quadro, Então fizemos um treinamento com o SAMU local, fazemos de tempo em tempo, no dia 29 de outubro, campanha de conscientização, né? Conscientizar de que a AVC é uma catástrofe que pode ser prevenida e que pode ser tratada, e sobretudo alertar de que se estiver numa situação dessa, tem que ir rápido para o hospital, e eu posso mudar isso. Então nós conseguimos instituir esse programa na Unicamp, pelo menos nós temos esse tipo de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então nós temos beneficiado certamente várias pessoas, né, que chegam nessa janela terapêutica para fazer esse tratamento de trombólise. Mas, infelizmente, essa taxa ainda é muito pequena, né? Então, por N razões, porque a população ainda não sabe, ou também a cidade, né, não tem uma estrutura para fazer esse tipo de atendimento. Esse dia me partiu o coração porque de manhã, eu estava de cobertura no pronto-socorro, a residente falou, olha, professor, está vindo um caso de trombólise em uma cidade, não vou falar o nome, está chegando. Ficamos esperando, chegou no período da tarde, passou a janela. Eu vi, era um jovem, 50 anos, com o lado totalmente paralisado, né? E que poderia ter um desfecho diferente, se realmente efetivamente pudesse ter chego dentro dessa janela. Podia ter tido uma chance diferente. Então a gente vê que tem muito que ainda melhorar aqui. Eu tenho rodado o estado de São Paulo, a gente vê que alguns lugares não tem SAMU, né? Esses cuidados precisam ser regionalizados, né? A gente pode trabalhar com isso, devemos, né? Porque aquela coisa, nós ficamos velhos, né? E é uma doença que está em risco a pessoa do envelhecimento. Ou seja, no caso do AVC, o atendimento rápido é sinal de sucesso na recuperação, ou pelo menos indica a possibilidade de mais êxito para salvar o paciente. A gente fala que tempo é cérebro, né? Quanto minutos passam, são milhões de células nervosas que morrem. E aquela coisa, né? A gente fala, para que serve o cérebro? Serve para nós aprendermos e para dizer quem nós somos, né? Então, aquela coisa, você perde esse referencial, daqui a pouco não se lembra do teu nome, não sabe o que vai fazer, é importante. Estamos no programa de hoje com o Dr. Ly Limin, professor, doutor, neurocientista, professor da Unicamp, conversando conosco, pré-candidato a deputado estadual pelo Cidadania, num programa que traz muita informação e, mais uma vez, a possibilidade de você, acima de tudo, também conhecer uma figura de conhecimento global na área da saúde que almeja, que postula também chegar à Assembleia Legislativa. Aliás, doutor Ly, em São Paulo, na Assembleia, seria aí um deputado que iria defender a saúde. Fique ligado, fique ligada, nós voltamos a seguir com a continuidade aqui dessa nossa conversa. Neder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria.
A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Atenção Piracicaba, a churrascaria Cupim do Tchê, sinônimo de qualidade e bem servir, atendeu aos pedidos e agora leva até a comodidade do seu lar tudo aquilo que de melhor fazemos. É o seu almoço garantido com o sabor e a qualidade que você conhece. Cupim do Tchê Delivery, o prazer em servir você agora onde você estiver. Pedidos ligue 19 3411 1100, WhatsApp 199 9808 5332. Na próxima segunda-feira, dia 8, tem muito dinheiro na premiação Ilumina de Prêmios. Você vai concorrer a R$1.000 no primeiro prêmio, R$1.000 no segundo prêmio, R$1.500 no terceiro prêmio e uma bolada de R$15.000 no quarto prêmio. São R$15.000 de uma só vez no quarto prêmio do Ilumina de Prêmios. E não para por aí. No Giro da Sorte tem mais 12 prêmios de R$500 cada. Tudo isso com apenas R$5. Só R$5 e dupla chance do Ilumina de Prêmios. Sorteio ao vivo pela TV Ativa, YouTube, Facebook e Ilumina de Prêmios. Estamos de volta a mais um bloco da nossa entrevista com o Dr. Li Limin, médico neurocientista, professor da Unicamp, pré-candidato a deputado estadual pelo Cidadania. Dr. Li, a gente está atravessando ainda um período de Covid, né? A gente não está naquela fase crítica, mas os casos ainda acontecem, as pessoas ainda estão sendo mortas por conta desse vírus. É um vírus que, na sua maneira de entender, vai conviver com a gente para sempre? Vamos ter que aprender a cuidar do Covid como a gente cuida de outras doenças, de outras moléstias por aí? Acho que essa é a lição que nós estamos aprendendo, né? A Covid vai ficar por um bom tempo e vamos precisar realmente aprender a conviver. E cada dia nós aprendemos muito com esse vírus, né? Nós temos visto que ele, além dessa fase aguda de causar um estrago e causar morte, sofrimento para a população, a gente vê que tem os efeitos crônicos da Covid, que a gente chama de Covid longa. E na área de neuro, nossa equipe lá da Unicamp, nós temos trabalhado, estudado sobre esse assunto. Não é incomum queixa sobre esquecimento, problema na memória, lapsos, que a pessoa tem aqueles pequenos apagões, não se lembra. E realmente isso tem prejudicado muito a qualidade de vida das pessoas. E nós estamos tentando ver maneiras de lidar com isso. Isso realmente, sem contar que a Covid ele trouxe um impacto muito grande no sistema de saúde como um todo, né? Muitos pacientes crônicos, elas deixaram de fazer acompanhamento, de fazer o tratamento. Um grupo em particular são os pacientes com câncer, né? Paciente oncológico precisa de um cuidado assim, imediato, a gente sabe disso, que é tempo dependente. Então agora esses pacientes estão voltando ao sistema, fazendo acompanhamento. Eu conversei com uma ONG que atua na área de câncer de mama, estão super preocupados porque nesse período muitas mulheres deixaram de fazer o atendimento, né? Então eles têm falado que os tumores que antigamente, há 2 anos antes, eram tirados com tal tamanho, agora o tamanho que estão sendo tirados são maiores. Então está tendo o quê? Uma progressão do câncer e, obviamente, a gente sabe que quanto mais atrasa, o resultado é pior. E isso a gente tem visto, né? Eles trouxeram dados alarmantes, comparativamente às mulheres brasileiras que têm câncer de mama, a taxa de morte é 1, 2, 3 vezes maior do que a média europeia ou americana. Então, eu vejo que assim, a Covid, claro, nesse momento, a vacinação em massa, ele trouxe um controle importante, acho que tiramos daquele sufoco e agora nós vamos caminhar. Mas, novamente, né, a coronavírus ela vai estar aqui ainda, como outras viroses que já temos, né,
na nossa vida diária e que certamente esse número, né, vai estar entrando num patamar relativamente estável. A gente vai ter alguns picos ainda aqui e ali, mas a tendência é ter uma equalização desses números. Como profissional da saúde que o senhor é e também como uma pessoa que está na área política, como é que o senhor viu a ação do governo federal, a ação do governo do estado de São Paulo? São Paulo trouxe as vacinas, o governo federal titubeou um pouquinho, depois entrou também na questão da vacina. Enfim, como é que o senhor avalia essas ações governamentais? Vamos talvez mostrar os dados, né? Acho que os dados falam por si, as pessoas julgam que cada um qual como interpreta. As mortes no Brasil, né? Das 5 mortes no Brasil, 4 poderiam ter sido evitadas, né? Se a gente tivesse seguido a tendência mundial, né? A média mundial mostrava que a morte realmente é bem menor. O Brasil, digamos, contribui com 4 mortes além das 5. Então eu vejo que, né, tivesse feito o que todo mundo fez, nós estaríamos numa situação bem melhor. Novamente, das 5 mortes, 4 poderiam ter sido evitadas. De cada 5, 4 poderiam ser evitadas. Se tivesse feito o que o mundo fez. Faltou postura mais correta, então, por parte do Ministério da Saúde. Eu, assim, acho que algumas ações poderiam ter sido colocadas, né? Eu vejo que o nosso Sistema Único de Saúde realmente é uma coisa, assim, que é excelente. Olha, eu morei na Inglaterra, morei no Canadá, morei nos Estados Unidos, né? Todo o referencial em termos do nosso Sistema Único de Saúde é muito bem avaliado. A gente pôde ver aqui na campanha da vacinação, rapidamente a população pôde ter acesso, pôde ser vacinada, né? Isso por conta da estrutura do nosso Sistema Único de Saúde. Eu vejo que realmente essas questões das mortes, né, a interpretação delas, as causas, a análise, o tempo vai dizer, mas o que uma coisa é fato, né? Morreu muita gente no Brasil, comparativamente com o mundo. Doutor Lee, Assembleia Legislativa, ali tem uma série de posturas políticas diferenciadas, a gente tem políticos dos mais diferentes setores da sociedade, das mais diferentes linhas ideológicas. A presença de um profissional da saúde com a sua experiência pode trazer ali um conhecimento social diferenciado nas discussões da Assembleia, né? Porque eu não sei se o senhor concorda, mas o grande problema hoje na política também, quando se fala em legislativo, é o conteúdo do debate que às vezes fica extremamente enfraquecido pela falta de conhecimentos, né? Eu vejo assim, né? Eu estou entrando na política com aquele pensamento humanismo, né? No sentido de que a gente precisa trazer nessa discussão razão e conhecimento, né? Eu pude circular aí nos ambientes da Assembleia Legislativa aqui do Estado, fui no Congresso, fui no Senado, para realmente tentar fazer uma discussão de promover alguns programas, projetos na área da saúde. E até, de fato, eu fui muito provocado por eles, né, alguns dos legisladores, que falam, olha, você tem boa vontade, tem conhecimento, mas aquela coisa, você quer tentar mudar, mas você não tem mandato. Então, você tem que vir para esse lado aqui para realmente lutar para o que você acredita. Então, até essa provocação mexeu muito e uma das razões por que estou entrando. E a gente vê de que a própria construção do Sistema Único de Saúde, ela realmente nasceu muito por conta, digamos, de uma bancada de pessoas que têm esse olhar, né, liderado pelo Sérgio Arouca. O Sérgio Arouca, que foi deputado federal, também um médico sanitarista, que realmente levou essa bandeira e que hoje está na Constituição. Isso porque por conta de pessoas que têm essa visão, esse entendimento, né, de que a saúde é um direito de todos, todo mundo deveria ter, né, e que o Estado precisa realmente
alocar recursos para cuidar do seu povo, né? Então, de quem mora nesse país. Então, eu vejo que essa discussão, né, eu gostaria de realmente de contribuir com questões de conhecimento, área técnica, né, que eu sou formado, eu também sou uma pessoa que vive das dificuldades, eu sou uma pessoa que estou no SUS, estou ali no dia a dia, eu sei o que é trabalhar no SUS e o que o SUS também traz de bom, o que tem para melhorar. Então a gente vê que realmente precisamos aprofundar essa discussão, precisamos fortalecer, precisamos ampliar cada vez mais o SUS, que é jovem, é muito jovem, tem 30 e poucos anos, e a gente precisa cada vez mais fazer com que o SUS se desenvolva, cresça, para que a população, os paulistas aqui, possam ter uma saúde de qualidade. Perfeito. É o entendimento que as pessoas estão tendo agora do SUS, né, com mais clareza, né? Sim. Aquela postura do ex-ministro Mandetta com aquele colete do SUS na TV, naquelas coletivas, por incrível que pareça, muita gente desconhecia o valor, a importância do SUS. Aquilo ajudou a despertar um pouco. Sim. Também, né? Acho que o SUS tem várias histórias lindas de vitória, né, que muitas vezes não são contadas. A questão do programa vacinal mesmo, né, que tem a cobertura e que agora nós precisamos lutar contra as pessoas que não acreditam na vacina, né, tem um movimento mundial. Isso traz risco não somente a ele, mas para a população toda. Então, a exemplo, temos a questão do sarampo, que está voltando, né? Está voltando, porque as pessoas não estão vacinando, porque acham que não devem vacinar. E é uma doença que estava sob controle, e nós da neurologia vemos que ela pode causar lesão cerebral, causar meningite, algo que a gente não via há muito tempo, e agora a gente está voltando a ver, né? E fora isso, outras situações. Doutor Uli, o senhor citou as pessoas que são contra a vacina, né? Os populares negacionistas. Essas pessoas, na sua maneira de entender, são responsáveis também pela continuidade de um número significativo de contaminações? Até porque a gente sabe que muitos deles utilizam aquele discurso, mas fulano tomou a vacina tantas vezes e pegou e morreu, o outro também e tal. Mas, na verdade, são questões de imunidade, questões de outras comorbidades que enfraqueceram aquele organismo. Só que na hora dessas explicações desses negacionistas, eles se esquecem, eles fazem uma explicação sem conhecimento científico também, né? Isso atrapalhou a ciência, atrapalha a cura das pessoas, o tratamento, a conscientização? Eu acho que até assim, eu não tenho dados fiáveis, mas olhando, certamente, né, ela atrapalha. A questão desse movimento anti-vacina, anti-ciência, né, que a gente fala, né, dos fake news, realmente é um desserviço para a população. A questão vacinal, as pessoas precisam entender que é para o coletivo, né? Você, claro, faz parte desse coletivo. Você se vacinar é também você expressar, né, teu amor ao próximo, eu diria dessa maneira. Da mesma maneira que quando a gente colocou a campanha de use a máscara, né, é para você proteger o próximo também, né? Então esse é um ponto importante. E a questão desse movimento anti-ciência é uma coisa que realmente eu nunca ia imaginar, né, de que as universidades públicas estariam sendo massacradas, né, estariam sendo colocadas no banco dos réus como se fosse alguma coisa ruim para a sociedade. Quanto pelo contrário, Néder, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem que realmente ter orgulho, né? Nós temos orgulho de termos as melhores universidades aqui do país, se não da América Latina, que nem a USP, que nem a Unicamp, tem a Unesp, e que são potências, né? E até tem uma passagem, a gente estava conversando, tem a Revolução Constitucionalista, dia 9, né, que o São Paulo também foi inovadora no sentido de buscar que deveria ter uma Constituição e que nós perdemos na ocasião, mas o São Paulo deu uma resposta através da criação da USP, 2 anos depois, e no brasão da USP está lá, pela ciência vencerá. Então, essa é a resposta que os paulistas deram
para o governo federal. Nós vamos produzir conhecimento à ciência. E a ciência, a gente está vendo, foi fruto da ciência que nós tivemos vacina. Foi fruto da ciência que nós temos todo esse avanço hoje. E a gente precisa mais do que nunca, né, rápido, para não perder o bonde, de que a gente tem que mover para a economia do conhecimento. Essa é a economia que move aí recursos nos países aí ditos desenvolvidos. Talvez as pessoas não saibam, quando se coloca R$1 numa universidade pública, ela tem retorno com R$4. R$1 volta em 4. Então, as universidades públicas, elas geram recursos. Não somente na formação de novos quadros, novos profissionais que vão aí, né, atender a sociedade, mas ela gera recursos. A exemplo, vou trazer a Unicamp, onde eu trabalho, né? Lá temos uma agência de inovação e as filhas que saíram da Unicamp, né, as startups, as empresas, elas hoje geram 33 milhões de empregos diretos. Tem empresas que estão aí no mercado de capital internacional, ditos unicórnios, né, que falam que valem mais de bilhões aí e tal. Então, são empresas que nasceram do berço das universidades e que hoje elas geram renda, geram riqueza. E nós precisamos mais do que nunca, né, trazer esse protagonismo das universidades para o estado de São Paulo. E São Paulo, sem sombra de dúvida, tem no seu DNA a ciência e conhecimento. E é outro ponto que a gente fala, a ciência ela precisa ser investida como uma estratégia para geração de riqueza. E é essa riqueza que vai tornar a gente soberana, autônoma. A gente não pode ficar dependendo de outros países de repassar tecnologia. Precisamos comprar tecnologia. Assim, nós temos condições de desenvolver as nossas próprias tecnologias. Muitas vezes acho que os brasileiros não acreditam no brasileiro e quão capaz que é de desenvolver coisas que realmente vão ser úteis para o mundo todo. Mas isso a gente precisa investir. E a ciência não é uma coisa que a gente compra na prateleira de supermercado ou lá. São anos de desenvolvimento, né? E a ciência ela nasce, eu sempre falo, dos bancos escolares. A gente precisa ter uma escola que seja sólida, que estimule nossas crianças para a curiosidade, e esse senso de ciência ela vai desenvolvendo. E naturalmente com isso uma cultura científica, que vai fazer um contraponto a esse movimento anti-ciência, né, que a gente vê. Acho que é uma questão de evolução, desenvolvimento do nosso estado. E o estado de São Paulo, né, é riquíssimo, é rico, e a gente precisa olhar para que ela seja cada vez mais rica e sustentável em vários aspectos. Crescimento e conhecimento é importante através da educação também, né? A base, a porta de entrada de toda a transformação. O senhor acredita nisso também? Vem através da educação? Eu acredito e eu tenho dados da neurociência, né? Que eu costumo falar, a neurociência explica, né? Os primeiros 1000 dias de uma criança, ela é crítica no desenvolvimento dessa pessoa, das chances dessa pessoa ter uma vida adulta saudável e bem. Então, investir na primeira infância, nos primeiros 1000 dias, ela é muito importante. Tem dados mostrando isso claramente, que as crianças que não têm um bom cuidado nesses primeiros 1000 dias, 3 anos, elas têm um desenvolvimento que é diferente dessa criança que é muito bem cuidada. Tá? E outro grupo que nós precisamos olhar com muita atenção, que a gente chama de janelas de oportunidade, é o adolescente. O adolescente, né, investir no adolescente é um ganho triplo que a gente fala. Né? Você vai ter um adolescente saudável, né? Você vai ter um adolescente, né, que vai ter uma boa saúde. Esse adolescente vai ser um adulto saudável. Esse adulto saudável vai poder, né, cuidar dos futuros, os filhos, para futuras gerações de uma maneira mais responsável. Então é um círculo virtuoso que a gente fala.
precisamos olhar com muita atenção nossos adolescentes. É uma fase de muita rebeldia, a gente foi adolescente um dia, né? A gente esquece, mas nós fomos. É um período que realmente precisamos cuidar para que ela possa crescer de uma maneira adequada, longe das drogas, longe do álcool, porque aquela coisa, uma criança, né, um adolescente que faz uso de álcool nessa fase, ela basicamente aumenta em muito grande os problemas que vai ter na vida adulta com álcool. 50% vão ter problemas com a bebida alcoólica. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, cuidar, né, das nossas crianças e adolescentes, para que a sociedade possa se desenvolver novamente. Como você falou, crescimento, né, saudável gera mais riqueza. Fatores importantes na formação do comportamento de uma criança, então, desde os primeiros tempos de vida, são fundamentais para o surgimento de um adulto, mas como é que o senhor enxerga a atual circunstância hoje da nossa realidade nacional? É muito dura, né? Acho que tem... Eu não gosto de falar problema, em vez a gente pode falar de oportunidades de a gente tentar melhorar. Mas essas oportunidades vão requerer ações do Estado, olhar estratégico, né? O entendimento de que alocando recursos para esse grupo em particular, ela vai trazer um benefício imediato, mas também, sobretudo, a longo prazo, médio a longo prazo. A gente precisa ter um olhar assim, de desenvolvimento da nossa sociedade, em vez de realmente só tapar buracos, que é importante, né? Porque nós temos dores que precisam ser remediadas. A exemplo de fome, eu tenho fome, tem que remediar, tal que seja. Mas o Estado precisa olhar nesse sentido com muita atenção. Acho que os pilares fundamentais, a questão da educação, saúde e segurança, né, certamente o Estado precisa estar mais atento. E ali, realmente, a educação não pode ser, né, deixada de fora. E a gente vê que ainda temos essas lacunas, que tem... Só para ter uma ideia, o Estado de São Paulo, há acho que 10 anos não contrata os professores, fazem concurso. Tem o que chamam de professores em estado, entre aspas, precário, né? Então, qual que é a realidade dessas pessoas atuarem de uma maneira, né, mais dedicada? Não tem. Então, precisa ter uma infraestrutura que valorize, para começar, os nossos professores, né? Acho que antes de dar uma louça interativa, dar um tablet para a escola, né, muitas vezes que o pessoal fala que esse é o investimento, acho que deveríamos investir no profissional. Esse professor que está ali na sala de aula, né, e que afinal é ele que vai usar esse equipamento. Muitas vezes ele não sabe nem como é que liga esse equipamento, né? Então, quanto mais ele vai fazer o uso. Então, o profissional precisa ser valorizado, a gente precisa ter, né, essa discussão, né? Acho que como deputado, como pessoas que vão ocupar essa função, elas têm a função de fiscalizar o executivo, porque tem a dotação orçamentária que é voltada para isso. E nem sempre é cumprida, né? É uma questão séria, a questão da dotação orçamentária e a representação nos municípios, né? Essa representatividade. O senhor eleito, o senhor vai ser um deputado que vai estar pensando no Estado como um todo, sim, né? Apesar de ser de uma região extremamente populosa, que é a região de Campinas, o senhor pretende estar atuando em todo o Estado, até pelo seu conhecimento e pela representação de votos que o senhor com certeza vai ter pela sua projeção na área da saúde. Eu tenho rodado o Estado de São Paulo bastante, né? E tem sido prazeroso, né, conhecer pessoas, também realidades. Então, certamente não vou ficar exclusivamente aqui na região, né, e eu vejo que as pautas elas podem beneficiar aí o Estado todo, né, os programas que eu tento desenvolver, elas visam o Estado todo. Então, a questão de letramento em saúde, isso vai ajudar o Estado todo, a população a entender como fazer o uso do SUS. A questão de trabalhar com a melhoria da eficiência
Isso pode realmente ajudar no sistema como um todo de referenciamento, discussão sobre aumento do número de leitos para o estado de São Paulo, que está com um número baixo, não necessariamente buscando construir novos hospitais, mas trabalhando com os hospitais que já existem, sobretudo os filantrópicos, né, que tem uma atuação muito grande. E que se você aumentar o número de leitos nesses hospitais, o investimento é bem menor, né? A questão da educação, de programas que têm atenção para a primeira infância e adolescência, isso tem uma repercussão no estado como um todo, né? E o outro que eu também gostaria de mencionar, que a gente acaba não falando muito, que é a questão da segurança, né? Mas do segurança do ponto de vista do profissional, né? O profissional que você deve estar vendo, né, várias notícias, o policial se suicidou, matou a família junto. A questão da saúde mental. Esse é um problema sério. A questão de saúde mental é meio que inaceitável, né, não ter um amparo de prevenção e acompanhamento desses profissionais. Eles são meio que largados ali, né? Como que a gente vai ter uma pessoa que atua, né, na segurança, seja ele policial, seja ele bombeiro, né, que atuam em situações de extremo estresse, de perigo à vida própria, não tem um amparo para cuidar da sua saúde mental, de programa de prevenção. Então, eu como a pessoa médico e trabalho nessa área, eu vejo mais do que nunca que nós precisamos fazer essa discussão. Sei que tem a questão cultural, né, porque a pessoa, policial, ele não tem problema de saúde mental, parece, mas não, ele é um ser humano. E eu gostaria de trazer isso também na discussão junto com as universidades. Novamente, nós temos as melhores universidades, nós podemos aliar uma inteligência para ajudar, né, a nossa força policial, né, que temos vários mecanismos hoje de podermos aí junto melhorar, ampliar a questão da segurança, né? Acho que, sobretudo, acho que a segurança ele é um olhar que todos nós devemos vir trazer. Então, esses são pontos que eu tenho trabalhado, tenho conversado, e eu vejo que o Estado de São Paulo merece, né, essa pauta para que todos possam ter efetivamente mais saúde, com eficiência, com inovação, com humanismo, uma segurança que, sobretudo, preze, né, pelas pessoas que defendem, né, que estão ali dando a vida para nos ajudar, aos professores que ajudam a construir esse nosso estado, esse nosso país. Maravilha. Doutor Li Limin, conversando conosco, pré-candidato a deputado estadual pelo Cidadania, médico neurocientista, professor da Unicamp, chefe do departamento de neurologia da Unicamp, uma pessoa que está aí colocando o seu nome à disposição do povo do estado de São Paulo como pré-candidato a deputado estadual, levando toda a sua bagagem, seu conhecimento na área da saúde para a política, o que é importante. É um profissional da área da saúde com grande capacidade, renomado internacionalmente, que tem aí essa vontade de estar atuando a serviço da política paulista. Com certeza melhoraria bastante a nossa política no estado de São Paulo. Prazer em vê-lo, sucesso. Obrigado. Até a próxima, viu, doutor Li? A casa é sua, viu? Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Nós voltaremos na próxima semana com mais um programa. Você fica com as nossas reprises aqui na tela da sua TV Ativa e com a nossa postagem no canal Neder TV do YouTube. Ali você tem todos os programas, entra, tem ali uma análise de tudo que está sendo feito, tá bom? A você que está em casa, no trabalho, nas ruas, a você que nos acompanha na TV e na internet, o nosso muito obrigado. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Neder especial. Neder especial.
Apoio Cultural Lax Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br.